Sabe aquela frase, o exemplo, dizem que é do Confúcio, né? A palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Arrasta. Uhum. E eu acho que isso vale muito para a liderança. Vale. E a gente, no racional, você fala, tá bom, eu sei. Mas quando você internaliza isso como líder, é muito diferente, né? Porque aí você muda o seu comportamento, né? Eu estava falando hoje com esse cliente mesmo, né? Os comos, Dani, mudam o jogo, né? Porque, às vezes, eu estou falando aqui sobre... Acho que a gente até não fechou a questão das equipes pequenas, né, gente? Só para complementar aqui. E aí me ajuda se eu me perder aqui, tá. Dani. Mas, por exemplo, né, quando eu tenho essa equipe pequena e eu também estou pequeno... Uhum. A chance dessa coisa também não ir para além, né? O Richard Barret fala um negócio que é sensacional. Aliás, no livro dele, a frase não é dele, não me lembro o nome do autor agora, mas está no livro do Richard Barret. E ele fala, nenhum homem pode levar o seu negócio para além do que ele leva a si mesmo. Maravilhoso. Perfeito. Porque, assim, eu, como pequena empresária, estou limitando o tamanho do meu negócio pelo meu conseguir. Uhum. Se eu não consigo Se eu não dou conta de mim mesmo, como é que eu vou dar conta do outro, de um negócio, Exatamente. de liderar, se eu não consigo, de transformar, de desenvolver alguém, se eu não consigo me autodesenvolver? Exatamente. Se eu não consigo formar pessoas, se eu não consigo atrair pessoas que estejam comprando o meu sonho, para que a gente vá mais longe. Então, eu não consigo levar o meu negócio para além do que eu levo a mim mesma. E eu sinto isso na carne. Porque eu estou também num processo, né, de evolução, o negócio crescendo demais, cliente demais. E aí, a entrega é minha, né, Dani? Uhum. Sou eu que vou para a sala de aula o tempo inteiro, né? A gente tem uma equipe ali de back-office pequena, que dá o show, assim, mas a sala é comigo ainda, né? A frente com o cliente é comigo. Então, tem limitação, né? Não tem como a gente ir para além. Não dá para clonar ainda no mundo real, né? Não chegou nisso. Ainda, calma. Né? Calma. Então, voltando, né, Dani, fechando essa questão aí das equipes pequenas, a gente precisa ter coragem de começar a pensar nessa nossa cultura quando a gente é pequeno. Uhum. E aí, até fazendo um gancho com uma outra questão, eu faço muito programa de trainee e muito programa de novas lideranças. O meu nicho foi, né, eu faço muito programa para média e alta gestão, mas o meu nicho foi se abraçando com isso de formar novos líderes. Isso me chama atenção, porque isso faz muito sentido para mim. E aí, eu fico pensando assim, o quanto que nós investimos, por exemplo, na formação dos nossos filhos, porque o desenvolvimento deles vai se dar ali até 7, né? Tem autores que falam 7, tem autores que falam 8, né? Até nesse primeiro momento, para que eles tenham condição de ser adultos com uma estrutura mais fortalecida. O quanto que a gente faz isso? E lá na empresa, o quanto que você está preocupado em formar base. A gente, às vezes, investe, por exemplo, para um programa executivo, milhões. De líder, mas não investe na base, né? Mas não investe na base. Aí, às vezes, eu fico tentando, o executivo, Marta, toma uma decisão, ele quebra a empresa. Eu sei disso, gente. Não estou negando isso. Uhum. Só estou chamando para reflexão. Porque, às vezes, por que em muitos momentos eu estou investindo tanta grana na alta e na média gestão? Porque eu não preparei esse povo quando eles estavam na base. Dani, eu conheço centenas de altos gestores que não conseguem ter uma conversa difícil, que não conseguem dar um feedback eficiente. Então, não tô doida, porque tô vendo isso no mercado. Então, não é possível. Porque quem te formou para isso? Verdade. Né? E, às vezes, a gente pode ir até para aquela linha assim, não é mimimi não, tá, Dani? Porque eu posso ir para aquela linha, mas por que você não procurou fazer? Porque a vida é tua e tal. Uhum. Mas, às vezes, eu não sabia nem... Sabe aquele negócio que você nem sabe que você tem que saber? Uhum. Eu tenho essa leitura. Tá no ponto cego ali, né? Tá no seu ponto cego. Aí, a sua carreira vai acontecendo, de repente, você chega num lugar que você fala assim, como é que eu converso com essas pessoas? E agora? Eu tenho um caso ali... Eu não consigo lidar com a pessoa.
eu tenho que rever um processo, eu não consigo rever esse processo. E quantos pais e mães que não conseguem ter conversas difíceis com seus filhos? Com certeza. Então, a gente vai vivendo esse movimento e aí a gente vai percebendo o seguinte, né? Eu não consigo investir na base... E aí eu vou evoluindo essas pessoas e não consigo desenvolver um programa para que essas pessoas possam ir crescendo comigo, porque isso também é retenção. Né? Se a gente quer chamar de retenção. Isso também faz parte de eu pensar o seguinte, como é que eu vou identificando ali pessoas com potencial? Como é que eu vou lidando com as pessoas que vão permanecer em alguns pontos, mas elas são essenciais nesses pontos? Muita gente não sabe lidar, por exemplo, aquele colaborador está comigo tem 10 anos e ele vai ficar ali. Não, beleza, ele vai ficar ali. Como ele vai ficar ali, gente? Porque mesmo estando ali, uma árvore está plantada, as folhas dela caem, depois ela brota de novo, depois tem fruto. Mesmo eu estando plantado no mesmo lugar, eu preciso renovar. Sim. Né? Adubar. Então, esse olhar para, né, o teu time de forma holística é muito importante, né? Essa pessoa que não quer crescer, mas como é que ela faz para, inclusive, ela manter engajado, se renovar, né? se manter engajada. Essa pessoa que quer crescer, ela é bem ambiciosa. Ela já tem um ano, ela acha que podia ser CEO, né? Tem essa coisa toda. Então, essa pessoa que, como é que eu vou reagir com ela? Quem né? nunca viu. Né? Então, a gente vai fazendo... Dani, acho que a gente foi brotando aí. Não sei se eu estou confusa, mas me ajuda aí. Vou passar... Você me deu gancho para um... Como que você enxerga esse investimento? Como que as empresas podem se destacar? Porque, assim, isso eu acho que é um grande diferencial competitivo hoje das empresas. Muita gente fala hoje, e eu vejo que esse foi um diferencial para a gente. Quando eu entendi, logo no começo da Rugido, que era sobre processos e pessoas. Eu comecei pelos processos, aí teve um momento que eu falei, cara, agora eu preciso olhar com mais carinho para pessoas. E eu aprendi a me apaixonar por esse pilar, porque é um negócio difícil, desafiador. E aí eu aprendi a me apaixonar por esse pilar. E eu vejo que hoje é um diferencial competitivo, assim, para quem consegue de verdade desenvolver isso, né, para atrair não só talentos, mas fazer esse trabalho de relacionamento bacana com as pessoas, etc. Como que você enxerga, como que elas podem se destacar nesse sentido, as empresas, as marcas empregadoras aí? Dani, eu tenho cases muito claros de empresas que fazem isso com maestria, e aí tem-se o tema na agenda dos executivos. O que é isso? Tudo aquilo que você quer trazer para a cultura tem que fazer parte da agenda. De quem? De quem manda. Né? Parece duro isso. De cima para né? baixo. Não, parece duro isso, né? Não, mas tem que ser ditatorial, não dá para ser democrático. Parece que é da antigamente. Não, gente, é vida real, assim. Não adianta tem coisa que tem que vir, eu tô empresa... sentindo isso, que tem coisa que tem que vir de cima para baixo. Tem que tipo vir inovação. Você pede, faz incentivo, bota prêmio, cara, não tem como. Tem que botar de cima para baixo. Tem que vir e às vezes tem que virar uma coisa mandatória, porque senão não sai. Você me lembrou agora de um case que eu participei, particularmente. Eu me lembro de quando nós, numa grande empresa que eu trabalhei, nós implantamos lá os cursos EAD na época. Olá. Não vamos falar sobre isso de anos, né? Mas, ontem praticamente. Foi feito um incentivo que obrigava o funcionário dessa empresa a fazer o curso para que ele recebesse um benefício X. Olha isso. Naquele momento, aquilo foi... não sei o quê, porque agora vão cortar o benefício se a gente não fizer o curso e tal. Era aquela correria para fazer o curso meia boca ali. Mas o que eu percebo, Dani? Esse movimento da obrigatoriedade fez acesso. As pessoas acessaram uma coisa que elas nunca tinham visto. As pessoas
começaram a aprender coisas que elas nunca tinham visto. Saíram da zona de conforto. Dani, por entrar num site, logar e ter que clicar num curso que elas nunca tinham feito. Uhum. Então, existe aquela evolução, e eu falo assim, para o ignorante, a obrigatoriedade muitas vezes é uma bênção. Por quê? Eu não sei que aquilo é bom para mim. Aí vem alguém e fala, você vai fazer. Né? Cara, você me lembrou de uma história que deu um bafafá na internet esses dias, exatamente falando sobre isso, assim, de um pessoal reclamando que, porque minha empresa tava meio que... Não, acho que forçando a barra para alguém fazer um treinamento, e aí eu não lembro se não pagava hora extra, porque era um treinamento que tinha parte do treinamento era fora do horário de trabalho, e aí tava uma discussão porque juridicamente, tecnicamente tinha que pagar hora extra, e aí não sei o que, e aí eu fico pensando, cara... Gente, eu sempre fui aquela colaboradora que falava assim, ávida por conhecimento, sabe? Deixa que eu faço, eu quero isso. Eu quero qualquer coisa, sabe? Tipo, não, eu quero aprender direção defensiva, eu tô lá. Sabe assim? Sei lá, pra alguma coisa na minha vida vai servir. E aí eu fico olhando as pessoas discutindo se tem que receber, se não tem que receber hora extra. Cara, você tá recebendo um negócio de graça, mão beijada da empresa. E aí as pessoas estão... com foco em outra discussão, e eu compartilho super da sua opinião. Tem coisa que, para o ignorante, é uma bênção. E a pessoa vai ainda para a rede social reclamar, ser detrator da empresa e não consegue enxergar que, às vezes, ela precisa daquilo. Exatamente. Eu me lembro, nesse momento lá, que foi bem polêmica, né? Gerou todo esse desconforto. Isso há muitos anos atrás, né, gente? Só que eu saí dessa empresa já tem quase 15 anos, né? Mas, o que a gente percebe? A gente tem uma evolução na educação das pessoas. A gente tem uma evolução, né? E aí, quando eu falo obrigatoriedade, né? Não estou falando aqui de manipulação, Sim. né, Dani? Não estou falando dessa parte do... Né, você vai ter que fazer isso, não vou te mandar da ameaça. Sim. Mas estou falando de algumas normas serem realmente... Quando você vai usar um EPI dentro de uma empresa, é obrigatório. Por quê? Por causa da sua segurança. O filho, é por causa da sua segurança. Então, eu posso não usar um EPI dentro de uma empresa que eu tenho risco de perder a ponta do meu dedo, que eu tenho risco de perder o meu braço. O que é um EPI, gente? É um negócio de segurança? De segurança. Ah, tá. De proteção. Né? Então eu não posso não usar. Por isso, muitas vezes... E o povo reclama, provavelmente, né? E aí tem aquele que não usa, tem aquele que põe um capacete no cotovelo, não tem? Algumas obrigatoriedades, gente, são inclusive para nos salvar. Sim. Sabe? E aí a gente fica, às vezes, nessas ilusões de não, eu não vou fazer isso meio unilateral, porque não é legal. Poxa, dependendo da situação, você transforma todo um cenário.